Nós vamos falar agora dos processos de eletrização. Quando um corpo é eletrizado, devemos lembrar sempre que para ele ser eletrizado ele tem que trocar elétrons. Nunca prótons, muito menos nêutrons, somente elétrons. Quando ele perde ou recebe elétrons. E assim, turma, nós temos 3 formas de eletrizar um corpo: por atrito, contato e indução. Vamos falar de cada uma delas agora. Primeiro, eletrização por atrito. Já é autoexplicativo, não é? Porque quando você atrita 2 superfícies, o que vai acontecer? Vai acontecer de uma delas perder elétrons, a outra receber elétrons. Os átomos do material de um dos corpos vão perder elétrons e os átomos do outro material vão receber elétrons. Portanto, no final do processo, um dos corpos, vai estar com carga positiva, aquele que perdeu elétrons, e o outro vai estar com carga negativa, aquele que recebeu elétrons. Portanto, na eletrização por atrito, os corpos ficam eletrizados com carga de sinais opostos. E aí eu tenho a seguinte situação. Observem que nós temos ali uma lâmina de vidro e um pedaço de lã. Ao atritar a lã com o vidro, no final do processo, o vidro vai ficar com carga positiva e a lã vai ficar com carga negativa. Isso quer dizer que o vidro perdeu elétrons e a lã recebeu elétrons. Da mesma forma acontece aqui embaixo. Na figura de baixo nós temos o vidro neutro e temos um pedaço de algodão também neutro. Ao atritar um no outro, depois do atrito, o vidro vai ficar com carga positiva e o algodão com carga negativa. Observem aqui alguns exemplos de eletrização por atrito. A moça aqui penteando o seu cabelo, o pente vai ficar eletrizado e o cabelo também. Aqueles caminhões que carregam, que transportam combustível inflamável, gasolina, por exemplo, eles também, ao longo do percurso da estrada, eles se eletrizam. A carcaça do caminhão fica eletrizada. Quando eles chegam nos postos de gasolina para abastecer o tanque subterrâneo, eles têm que descarregar essa carga elétrica que eles acumularam durante o trajeto por atrito com o ar. E aí, antes, os caminhões tinham uma correntezinha fixa no caminhão e era jogada no chão. Ela entrava em contato com o chão para ele descarregar. Esperava-se um tempinho para descarregar. Atualmente, nós temos aqui esse dispositivo mais sofisticado que eles usam para conectar a algum material condutor para descarregar. Observem que aqui, olha, o líquido inflamável fica aqui embaixo e acima dele fica uma atmosfera inflamável, o vapor, um vapor altamente explosivo. Qualquer faísca provoca uma explosão. Devemos lembrar que quem explode é o gás. O líquido ele pega fogo. Hoje eu vou quebrar o recorde, Gander. Uau, você gerou 578 joules de eletricidade estática. Não existe nada mais legal que eletricidade estática. Finalmente consegui calcular a realidade da teoria das cordas e a única prova está aqui nesse computador. No Talvisky, eu vou me vingar, nem que seja a última coisa que eu faço. Como saber qual material vai ficar com carga positiva ou com carga negativa depois da eletrização por atrito? Para isso, nós temos essa tabela que nos auxilia, chamada série triboelétrica. Com ela, nós podemos saber quem vai ficar com carga positiva e quem vai ficar com carga negativa. Por exemplo, observem essa tabela aqui
nessa sequência de cima para baixo, que nós temos vidro, mica, lã, pele de gato, seda, algodão, ebonite, cobre, enxofre e celulóide. Então, a regra é a seguinte: qualquer material que esteja num plano superior, ao ser atritado com outro que esteja no plano inferior, abaixo na tabela, o de cima vai ficar com carga positiva e o de baixo vai ficar com carga negativa. É sempre assim. Quando acontece de cair uma questão dessa em vestibular, no Enem, eles costumam colocar uma tabela ao lado da questão, tá? Porque são inúmeros, incontáveis materiais e não temos como memorizar todos eles. Então, as tabelas vêm junto das questões para que possamos consultar. E assim, nessa tabela aqui da direita, por exemplo, observem aqui, pele humana seca atritada com âmbar. Então, a pele humana seca vai ficar com carga positiva e o âmbar com carga negativa. Porém, se eu atritar o âmbar com poliéster, por exemplo, aí o âmbar agora vai ficar com carga positiva e o poliéster com carga negativa. Aí mais exemplos de tabela da série triboelétrica. Na eletrização por atrito é bom salientar que os corpos inicialmente não precisam estar eletrizados. Ao atritar dois corpos neutros, eles, após o processo do atrito, eles vão estar eletrizados. Porém, na eletrização por contato, que é o que vamos ver agora, é obrigatório que pelo menos um dos corpos esteja eletrizado. Por quê? Porque ao colocar em contato dois corpos neutros, não vai haver movimentação de carga, porque eles estão neutros. O número de prótons é igual ao número de elétrons em cada um deles. Porém, quando você coloca em contato dois corpos onde pelo menos um deles esteja eletrizado, aí vai haver um desequilíbrio, vai haver uma transferência de carga de um para o outro. Então, na eletrização por contato, você tem uma transferência de cargas. Quando os corpos são idênticos, vai haver uma divisão igualitária, uma divisão igual de cargas. Então, por exemplo, se você tem dois corpos aqui, A e B, onde a carga do corpo A é 4 coulombs e o corpo B está neutro. O corpo A ele está com a carga positiva. Isso quer dizer que ele previamente, perdeu elétrons. Então, ele está necessitando de elétrons para tentar ficar neutro, buscando ficar neutro. Quem vai ceder esses elétrons para ele? É o B. B vai ceder esses elétrons para ele, mas ele vai ceder todos os elétrons que o A precisa? Não sei. Não. O que vai acontecer? O corpo B, durante o contato, vai ceder elétrons para ele até que ambos fiquem em equilíbrio. Vai haver uma transferência, então, de elétrons de B para A. A carga final de A vai ser Q1 mais Q2 dividido por 2. A carga final de B vai ser Q1 mais Q2 dividido por 2. Observem que quando os corpos são idênticos, que é o caso, há uma divisão igual das cargas. A carga final vai ser a média aritmética das cargas iniciais. Observem essa figura na eletrização por contato, onde, ao entrar em contato, há uma transferência de elétrons, transferência de carga. No final, observem que a carga vai ter mesmo sinal para os dois. O bastão, que está positivo, ele recebe parte dos elétrons da esfera, e aí a esfera, ao perder elétrons, vai ficar com carga positiva e o bastão continua com carga positiva, menor, porém positiva. Agora, o que acontece quando os corpos têm tamanhos ou raios diferentes, têm dimensões diferentes? Obviamente,
nosso senso comum vai achar que o corpo maior vai ter uma carga final também maior. A fórmula nos mostra aqui que aquele que tem maior raio vai ficar com maior carga final após o contato. Observem aqui, tem dois corpos, A e B, com cargas Q1 e Q2. A carga Q1' vai ser dada por R1 vezes Q1 mais Q2 sobre R1 mais R2. E a carga Q2', carga final do corpo 2, vai ser dada por R2 vezes Q1 mais Q2 sobre R1 mais R2. Notem que Q1 mais Q2 sobre R1 mais R2 é o mesmo valor, é o mesmo quociente para as duas fórmulas, para as duas cargas finais. Se são iguais, o que vai determinar quem vai ficar com carga maior ou menor no final vai ser o raio. Como o raio da esfera 2 é maior, o R2 é maior do que o R1, então conclui-se que a carga 2, a esfera 2, Q2', vai ser maior do que Q1', mostrando que aquele corpo que tem maiores dimensões ou maior raio vai ficar com mais carga após o contato. No processo de eletrização por indução, vai haver também uma eletrização sem que necessariamente os dois corpos se toquem. Eles não vão se tocar. Vai haver uma indução. É como se um corpo convencesse o outro, né, a ser eletrizado. Vai induzir, vai forçar. E aí eu vou precisar de um terceiro elemento externo, representado ali pela mão de uma pessoa. Então nós temos aqui o seguinte: no processo de indução, nós temos que seguir alguns passos. Vamos ver aqui um resuminho. Primeiro passo, observe que há separação de cargas. Ao aproximar o indutor do induzido, as cargas são separadas. No induzido, apenas separadas, ele permanece neutro. Cargas negativas para a esquerda, cargas positivas para a direita. Negativas, pois são atraídas pelo indutor positivo, e as positivas são repelidas pelo indutor positivo. Então, no primeiro passo, ocorre apenas uma separação de cargas. No segundo passo, nós vamos ligar o induzido, o lado direito do induzido, com a Terra. Ao fazer isso, a Terra vai fornecer elétrons para o lado direito do induzido, neutralizando apenas esse lado direito, que estava positivo antes e agora recebeu elétrons, neutralizou apenas o lado positivo dele. Aqui na figura ao lado temos, ao invés de um fio, uma pessoa com a mão. Ao tocar com a mão também vai fazer o mesmo que fizemos ali com o fio. No terceiro passo, nós vamos cortar a ligação com a Terra. Cortar a ligação com a Terra, mantendo ainda o indutor próximo, pois esse indutor ele vai ainda segurar essas cargas negativas do induzido aqui no lado esquerdo. Depois, no último passo, nós vamos afastar o indutor do induzido. Ao afastar o indutor do induzido, o induzido agora vai estar, nesse caso, com carga negativa, pois aqueles elétrons ali que estavam sendo forçados a permanecer ali, eles ficaram sem seus parceirinhos, os prótons, para neutralizar o corpo. Então, o corpo B, ele vai agora estar eletrizado, e não mais neutro como estava no início.